abençoá-los através da palavra, amém? Vocês estão sentindo um cheirinho de churrasco? Cuidado para vocês não entrarem na carne antes da hora, né? Brincadeiras à parte, meus queridos irmãos, eu quero que todos vocês, por gentileza, abram a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias, se eventualmente você é um novo convertido, eu não sei, é um livro lá do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vai até chegar no livro de Jeremias. Quem encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O pastor Marcelo já orou, mas eu gostaria de mais uma vez orar com vocês. Curve sua cabeça. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos em tua presença e queremos, Senhor, primeiramente reconhecer que somos falhos, pecadores, errantes e carentes da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Senhor, nessa noite nós estamos aqui reunidos como igreja e nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco através da tua palavra, sopra o teu Espírito sobre nós essa noite, nós queremos te ouvir, Senhor. Fale aos nossos corações. Repreenda, Pai, por favor, qualquer distração que venha roubar a atenção acerca da tua palavra. Nós estamos aqui querendo te ouvir, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, este versículo que nós acabamos de ler, que inclusive é o versículo que foi escolhido como tema dessa conferência, não pode ser lido de forma isolada. Bem, mas por quê? Porque ele faz parte de um contexto maior. E que contexto é esse? Atenção, é o contexto que começa no versículo 9 do próprio capítulo 23 de Jeremias e vai até o versículo de número 40. E nesse contexto, meus irmãos, sabe o que é que está acontecendo? Deus, por meio do profeta Jeremias, está fazendo uma denúncia. Uma denúncia contra quem? Uma denúncia contra os falsos profetas. E não apenas isso, o Deus Todo-Poderoso, também por meio do profeta Jeremias, está anunciando um juízo que recairia sobre esses falsos profetas. E talvez nesse momento, ao ouvirem essas minhas palavras, alguns de vocês estejam se perguntando: mas Rodrigo, por que Deus estava denunciando esses falsos profetas? Quais pecados eles estavam cometendo? Quais erros eles estavam incorrendo que fez com que Deus levantasse o profeta Jeremias para denunciá-los? Meus queridos irmãos, os terríveis pecados desses profetas podem ser divididos didaticamente em dois grupos. O primeiro tem a ver com a vida que eles levavam, a conduta desses homens. E o segundo está ligado ao que eles pregavam, aos discursos que saíam da boca deles. E em relação ao primeiro grupo de pecados que esses falsos profetas praticavam, a vida que esses homens levavam, a conduta deles, se nós olharmos com atenção o capítulo 23 de Jeremias, nós perceberemos, queridos irmãos, que eles praticavam coisas terríveis. Por exemplo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o versículo 10 diz que a conduta deles não era ilibada, pelo contrário, era uma conduta má, e que eles abusavam do poder. Já o versículo 11 mostra que eles eram corrompidos, e que eles cometiam atos desprezíveis, até dentro do templo do Senhor. Provavelmente indica que eles estavam, sabe fazendo o quê? Levando ídolos, praticando idolatria dentro da casa de Deus.
O versículo 14 vai além e revela, sabe o quê? Que eles viviam em adultério. E não apenas isso, o mesmo versículo diz que eles eram desonestos, praticavam o engano. E para completar, o texto diz que eles eram tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. E como consequência dessa conduta imoral, o versículo 15 nos informa que por causa desses falsos profetas, a impiedade havia se espalhado por toda a terra. Mas, meus queridos irmãos, os pecados desses profetas não se resumiam apenas à conduta deles. Esse era apenas o primeiro grupo de pecados aos quais eles praticavam. Como eu mencionei há pouco, havia também um segundo grupo de pecados, e esses estavam ligados ao que eles falavam. As mensagens mentirosas que proclamavam ao povo em nome de Deus. E é especificamente sobre esse segundo grupo de pecados, esses discursos falsos e enganosos, que esses falsos profetas proclamavam, que nós vamos, com a graça de Deus, nos deter essa noite. E sem perca de tempo, meus irmãos, eu já quero que você olhe comigo o primeiro tipo de discurso que esses falsos profetas proclamavam. O versículo 14, na parte C do versículo, diz que eles encorajam os que praticam o mal. Ou seja, o primeiro tipo de discurso que esses falsos profetas proferiam eram discursos que alimentavam o pecado. Eram discursos que alimentavam uma vida pecaminosa. Ao invés, meus irmãos, de esses profetas chamarem o povo ao arrependimento, a mudarem de vida, eles encorajavam o povo a continuar no erro. E é curioso, meus irmãos, porque a função de um profeta era exatamente o contrário a essa. O profeta, no contexto do Antigo Testamento, ele tinha a função, o objetivo, o propósito, ele era levantado por Deus para trazer o povo de volta a cumprir aliança. O profeta surgia quando a religião entrava em crise, quando a sua institucionalização era afetada. Deus então levantava o profeta como uma espécie de auditor da lei e chamava as pessoas ao arrependimento. Mas esses falsos profetas descritos no texto não estavam fazendo isso. Pelo contrário, eles estavam incentivando que as pessoas continuassem a pecar. Meus queridos irmãos, assim como acontecia naquele tempo em que falsos profetas, por meio dos seus discursos, incentivavam a prática do pecado, a verdade é que hoje nós também vemos por aí isso acontecendo. Líderes que deveriam chamar o povo ao arrependimento, expor o pecado, confrontar as pessoas e trazê-las de volta para Deus, estão na verdade incentivando a prática do pecado. E ao ouvir essas minhas palavras, talvez alguns de vocês estejam se perguntando: pregador, mas de que forma que alguns líderes atuais incentivam a prática do pecado? Meus irmãos, eu vou dar a vocês apenas alguns rápidos exemplos práticos que eu já ouvi por aí. Olha, se você se converteu recentemente, você não precisa abandonar totalmente a sua vida antiga. Deus te aceita como você é. Mentira do diabo. Deus não te aceita como você é. Deus não me aceita como eu sou. Deus nos recebe como nós estamos, mas Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz. Deus te aceita como mentira. Deus nos chama para um discipulado radical. Eu já ouvi também o seguinte: olha, não tem problema se de vez em quando você assistir alguns vídeos impróprios. Você não pode ser tão duro com você.
A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Você não pode ser tão duro com você. Tomar a cruz exige uma renúncia total e completa. Eu também já ouvi o seguinte: olha, contar uma mentirinha de vez em quando é comum, é quase que inevitável. Todas as pessoas mentem, então não tem problema. Tem problema sim. O pai da mentira é o diabo. E nós, como filhos de Deus, não devemos nos comportarmos a esse mundo, nos conformarmos a ele e agirmos de forma semelhante a que o mundo age. Ah, mas todo mundo faz. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. E eu completo dizendo, o mundo jaz do maligno. Eu também já ouvi o seguinte: olha, você é jovem, né? Se você certamente vai casar com a sua namorada, não tem problema você se relacionar antes do casamento com ela. Sim, eu já ouvi isso. Antigamente, Deus usava serpente, usou lá no Éden, né? Hoje está usando alguns pregadores, alguns conselheiros. Não tem problema, vai lá, né? Faz um test drive. E sobre isso, meus irmãos, eu quero contar um testemunho particular para vocês. Eu congreguei em uma igreja há muitos anos atrás, que eu recebi um casal de jovens que tinham recebido esse conselho. E nós estávamos em um culto de jovens, e eu disse de púlpito que nós precisamos nos consagrar, que ter uma vida sexual antes do casamento é pecado. Sabe o que aconteceu? No final desse culto, esse jovem, junto com a sua namorada, veio até mim e disse o seguinte: olha, o discurso que você proferiu é muito bonito, mas eu não vou deixar de ter relações com a minha namorada porque você quer. Sabe o que eu disse para ele? Mas quem disse que eu preguei isso para você? Eu não falei isso para você não, eu falei para quem é cristão. Você não pertence a Jesus, você pertence a Satanás. Ele arregalou os dois olhos para mim assim e falou: não, eu não. Eu falei: você pertence sim. O que eu falei é para Jesus, não é para você. Você pode continuar no pecado. Sabe o que aconteceu? Deu cerca de 10 dias. Ele voltou e falou: eu quero esse Jesus, eu preciso mudar de vida. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Meus queridos irmãos, tomem cuidado com esses discursos que alimentam o pecado. Eles estão espalhados por aí. Se a Bíblia diz que algo é pecado, a minha, a sua, a nossa opinião não importa. Ninguém pode aprovar o que Deus desaprovou. Ninguém pode dizer que algo deve ser praticado se Deus disse que não deve ser praticado. Não são todas as igrejas, é claro. Não podemos generalizar. Mas é por isso, meus irmãos, que muitas igrejas, não todas, mas é por isso que muitas igrejas estão lotadas por aí. Porque elas chegam lá e elas são incentivadas a continuarem na prática do pecado. A pessoa entra na igreja e sai do mesmíssimo jeito. E na verdade, muitas vezes, sai mais ainda encorajada por esses discursos satânicos e carnais que nós ouvimos por aí. Mas quando não há esse incentivo de dizer, vai lá, peca, não tem problema. Sabe o que acontece muitas vezes em muitos contextos? Há uma negligência e não confrontar o pecado. Líderes que às vezes têm receio de perder os seus membros, então eles não falam a verdade, eles se furtam da verdade. Líderes que sabem que determinadas pessoas são abastadas financeiramente, então ele pisca em casca de ovos. Ele não fala contra o pecado, ele não tem uma denúncia, ele não chama as pessoas à santidade. Por quê? Porque o que está importando para ele, na verdade, não são as pessoas de fato, são os recursos que essas pessoas estão trazendo para os seus contextos. Cuidado, meus irmãos, com os discursos que dizem que pecado não é pecado. E cuidado também com os discursos que não confrontam de alguma forma a sua vida. É exatamente isso, meus irmãos, que Jeremias via naquele tempo.
E é exatamente isso que nós vemos em alguns lugares hoje em dia. Ontem e hoje, falsos líderes trocam o chamado ao arrependimento por discursos que alimentam o pecado. Mas, meus irmãos, sabe o que é interessante? É que esses falsos profetas, eles não tinham atenção, eles não tinham apenas discursos que alimentavam o pecado, não. Eles tinham também um segundo tipo de discurso. E que segundo tipo de discurso é esse? Eram discursos que ofereciam esperanças ilusórias. Olha o que diz o verso 16: assim diz o Senhor dos exércitos, não ouçam os profetas, ou melhor, não ouçam que os profetas estão profetizando para vocês. Por quê, Senhor? Ele responde: porque ele os enche de falsas esperanças. Mas em que sentido que esses falsos profetas enchiam o povo daquele contexto de falsa esperança? Para nós compreendermos adequadamente essa afirmação de Deus por meio do profeta Jeremias, nós precisaremos voltar um pouco na história. Atenção! Na morte de Salomão, no ano 931 a.C., o reino outrora unificado sobre Saul, Davi e Salomão, agora, na morte de Salomão, em 931, esse reino é dividido. 10 tribos vão para o norte, lideradas por Jeroboão I, cuja capital inicialmente foi Tirsla e depois Samaria. 2 tribos foi para o sul, cuja capital era Jerusalém, liderada pelo filho de Salomão, chamada Roboão. E o que é que acontece quando o reino se divide? Acontece que vão surgir nesse contexto muitos reis, 20 reis no norte e 20 reis no reino do sul. E o reino do norte, meus irmãos, sabe o que aconteceu com ele? Todos os reis que compunham o reino do norte, de Jeroboão a Oséias, o último rei de Israel, fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. E em decorrência disso, sabe o que é que aconteceu? O Senhor os julgou de forma severa. Em 722 a.C., um grande império chamado Império Assírio, liderado por Tiglat-Pileser III, Salmaneser V, Sargão II, grandes reis da época assírios, subjugaram o reino do norte. Sabe o que eles fizeram? Pegaram aquelas 10 tribos nortistas e os espalharam por todo o mundo conhecido da época, de modo que todas essas tribos, as 10 tribos, simplesmente desapareceram do mapa. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que esse rei, que na época era Senaqueribe, conseguiu vencer as 10 tribos do norte. Ele também tentou invadir o reino do sul, mas só que ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque na época, no reino do sul, o rei que estava lá era um rei chamado Ezequias. E esse rei, diferente dos reis do reino do norte, fazia aquilo que era bom perante os olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus deu um livramento. A Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo que matou 185 mil soldados assírios. E Judá foi livrada. No entanto, meus irmãos, sabe o que é que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. Após a morte de Ezequias, alguns reis vieram após ele. E alguns desses reis, especialmente os últimos, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, eles também fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Em decorrência disso, o Senhor então entregou o seu próprio povo nas mãos agora dos babilônios. Mas é interessante, meus irmãos, porque no meio desse contexto, Deus tinha levantado o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, levantado por Deus,
tinha dito que o exílio iria acontecer. Parte daquele povo simplesmente não acreditou. Em consequência disso, o Senhor entregou. E o que é interessante, meus irmãos, é que o exílio da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, ele não foi completo como o exílio assírio. Ele foi devagar, ele foi aos poucos, ele foi pelo menos em 3 deportações. Jeremias anunciou que isso ia acontecer, a galera não havia acreditado, mas aconteceu. 605 e 597, uma galera foi levada para a Babilônia. E aí sabe o que aconteceu? No meio desse contexto, surgiram esses falsos profetas, dizendo o seguinte: olha, Jeremias foi levantado aí por Deus, e ele disse que esse exílio, essas 2 deportações, ia durar 70 anos, certo? Certo. Sabe o que esses falsos profetas estavam proclamando? Esses falsos profetas estavam dizendo: olha, fiquem tranquilos, porque o exílio não vai durar todo esse tempo. Vai durar pouquíssimo tempo, cerca de 2 anos. Em razão disso, ou seja, em razão dessas falsas profecias que propunham que o exílio duraria pouquíssimo tempo, Deus então levanta o profeta Jeremias e anuncia que eles estavam oferecendo, eles quem? Os falsos profetas, estavam oferecendo uma esperança ilusória para aqueles que haviam sido levados cativos. E meus irmãos, assim como naquela época, havia falsos profetas, ludibriando o povo com discursos ilusórios, hoje em dia não é diferente. Infelizmente, nós encontramos por aí muitos discursos ilusórios que tentam ludibriar o povo de Deus. Quer ver só? Olha, se você entregar a sua vida para Jesus, esquece, você nunca mais terá problemas. Quem que já ouviu isso? Se você entregar sua vida para Jesus, acabou, todos os seus problemas serão simplesmente resolvidos. Mentira, o Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, neste mundo tereis aflições. Se renda a Jesus, entrega a sua vida para Ele, que todos e cada um dos seus sonhos, sem exceção, serão realizados. Meus irmãos, quem disse que daria tudo se prostrado nós adorássemos? Não foi Deus, foi o diabo para Jesus no deserto. Vem para a igreja, todos os seus problemas serão resolvidos. Ou o que eu ouvi recentemente: você é o ponto fraco de Deus. Deus não aguenta. Se você fazer alguma coisa, Deus, você dispara o coração de Deus. Deus fica assim, para lá e para cá. Ou a mais recente de todas, que eu ouvi. Um grande pregador disse o seguinte: olha, se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você sonhar, é porque Ele pode te dar. Não é possível, gente, esse pessoal não lê a Bíblia. Moisés, Deus fala para ele: sobe no monte. Ele olha a terra, e o texto diz que ele foi sepultado por Deus e não herdou a terra prometida. Então esse discursinho de se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, são discursos que propagam esperanças ilusórias com o intuito de ludibriar o povo de Deus. Meus queridos irmãos, cuidado com as falsas esperanças. Está cheio de pessoas por aí prometendo o que Deus nunca prometeu, ludibriando o povo com palavras bonitas. E muitas vezes, algumas dessas esperanças ilusórias vêm até em tom profético, direcionado a algumas pessoas.
Eis que te digo, quando na verdade Deus não está dizendo nada, falsas esperanças por meio de profecias. Meus irmãos, eu conheço diversas pessoas frustradas, esperando o cumprimento de promessas que Deus nunca fez. Isso gera frustração. Deixa eu contar mais um testemunho para vocês. O meu pai, meus irmãos, ele se converteu quase que ao mesmo tempo. Na mesma época em que eu me converti, pouco tempo depois. Nós éramos todos umbandistas, eu tocava atabaque no terreiro. E o meu pai, foi difícil de começar a frequentar a igreja, a ouvir sermões. Ele chegava na igreja, às vezes caía endemoniado, o pastor ia lá expulsar, uma luta, irmãos. Só que, sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai foi num culto esse que eu estava junto. E aí chegou num culto, que ele ouviu o pregador dizendo o seguinte: olha, se você fizer isso, eu garanto, Deus vai te dar. Ele não falou que Deus poderia dar, ele não falou que poderia acontecer, ele garantiu: se você fizer isso aqui, vai acontecer exatamente isso que eu estou falando. Meu pai, desesperado, precisando daquela porta, cumpriu tudo aquilo que aquele dito pregador propôs. Sabe o que aconteceu? Nada do que ele falou se cumpriu. Em consequência disso, infelizmente, até hoje, meu pai não está mais nos caminhos do Senhor. E esse mesmo falso profeta disse outra vez numa certa feita o seguinte: a igreja estava lotada. Ele chegou numa irmã e falou assim: olha, você e seu marido tem uma palavra de Deus para vocês. O pessoal, diz aí. Vocês serão pastores, Deus vai soprar o nome de vocês, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Prometeu mundos e fundos, até filho, salvo engano, prometeu. Não lembro especificamente, mas foram muitas profecias dadas ali. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Pouco tempo depois, numa festa de casamento, o marido dessa mulher foi levar uns irmãos embora. Casamento cristão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi assaltado e terrivelmente assassinado. Essa irmã, então, ficou chocada, porque ela tinha escutado uma coisa que aparentemente vinha de Deus. Ela foi questionar esse pastor. Sabe o que esse pastor disse? Minha irmã, é que você não teve fé. Meus irmãos, cuidado com as falsas esperanças. Cuidado com os profetas que os enchem de falsas esperanças. E sabe qual que é o malefício de muitos desses discursos? De esperanças ilusórias? Muitas vezes, eles não preparam o povo de Deus para a realidade da vida. Já pensou se uma igreja abençoada como essa só pregasse prosperidade? Quando veio o problema do nosso querido irmão que testemunhou aqui, como que ia lidar com esse problema? Então o problema desses discursos é esse, qual? Esperanças ilusórias. E na hora que chega os problemas, as situações aflitivas e angustiantes, comuns à vida cristã, a pessoa não consegue suportar. Por quê? Porque não foi preparada para isso. Ouviu sempre esperanças ilusórias, pregadores sem responsabilidade, discursos que propagam falsas esperanças. E meus irmãos, talvez alguns de vocês aqui possam se perguntar: Rodrigo, mas então você não acredita nisso? Gente, é claro que eu acredito, eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. Eu acredito veementemente que Deus fala, Deus usa quem quer, da forma que quer, como quer. Deus é soberano. Então eu acredito veementemente, não tenho dúvida de que Deus usa os seus irmãos, os seus filhos na terra. Mas o que eu não acredito
é em falsas esperanças e em mentiras. Tomem cuidado com aquilo que vocês escutam por aí fora. E meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês assim com toda a sinceridade do meu coração. Muitas vezes, sabe por que existem esses falsos discursos? Porque as pessoas gostam de ser enganadas. Sabe por que existem falsas profecias? Porque nós não mais seguimos a sugestão paulina de que nós devemos julgar as profecias, avaliar as profecias. Ninguém avalia, não tem mais senso crítico. Então tudo que é falado por aí, as pessoas abraçam como se fosse verdade. Meus irmãos, tenham discernimento, analisem, cuidado com as falsas esperanças. E era exatamente isso que estava acontecendo naquela época. Os falsos profetas estavam iludindo o povo de Deus com falsas esperanças. Mas meus irmãos, esses falsos profetas não proclamavam, atenção, apenas discursos que alimentavam falsas esperanças. Eles também tinham um terceiro tipo de discurso. E que terceiro tipo de discurso é esse, pregador? Eram discursos que ofereciam uma falsa segurança. Olha o que diz o versículo 17. Vivem dizendo àqueles, ou seja, os falsos profetas vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: olha, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, esses falsos profetas dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Irmãos, esses falsos profetas estavam anunciando ao povo que ainda não tinha sido levado cativa para a Babilônia. Eu mencionei para vocês que o exílio babilônico ocorreu em 3 deportações: 605, 597 e 586. Nessa época, as 2 deportações já tinham acontecido, a terceira ainda não. Esses falsos profetas então aparecem e dizem: olha, fiquem tranquilos, nada de ruim vai acontecer com vocês. Em outras palavras, olha, se vocês estão com medo de Nabucodonosor levar vocês à Babilônia, como levou em 2 deportações os seus outros irmãos, fiquem tranquilos, porque isso não vai acontecer. Mas o que é que aconteceu? Em 586 a.C., pouco tempo depois que eles profetizaram essas mentiras e essas falsas seguranças, a desgraça caiu sobre eles. O templo foi destruído e eles foram levados para a Babilônia. E meus irmãos, assim como naquela época, mais uma vez, havia profetas que proclamavam uma falsa segurança a um povo que vivia na prática do pecado. Hoje em dia não é diferente. Há muitos pregadores que vivem prometendo paz para pessoas que não se arrependeram, que continuam no pecado, como se estivesse tudo certo e como se nada fosse acontecer. Mas talvez nesse momento alguns de vocês poderiam perguntar: mas Rodrigo, de que forma que esses líderes atuais, eles passam para as pessoas uma falsa segurança? Deixe-me dar alguns exemplos. Olha, se você frequenta a igreja certinho, e você dá o seu dízimo, é o que basta, é o suficiente. Deus já está contente com você, pode ficar em paz, nada de ruim acontecerá sobre você. Se você está atuando na igreja, servindo, não tem problema você viver uma vida promíscua. Deus não vai te culpar por isso. Uma coisa compensa a outra. Você serve a Deus, né? E em contrapartida Ele perdoa ali os pecados que você vai ali praticando recorrentemente. Olha, essa eu já ouvi. Se você tem Deus no coração, é o que importa. A forma como você vive, fique em paz. O que importa é o seu coração. Se o seu coração está em paz, está tudo bem. O próprio Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Olha, Deus é amor. E um Deus de amor jamais te condenará. Olha,
essa é frequente. Se Deus está te usando, mesmo você vivendo em pecado, não tem problema. Porque se Deus está te usando, é sinal de que Ele não está se preocupando com a forma que você está vivendo. Meu irmão, se Deus usou até um jumento, uma mula, né? Ele não pode usar a mula aqui? O fato de Deus usar alguém não significa que Deus está aprovando a sua atitude. Olha, se a sua vida financeira está boa, está em paz, Deus está muito feliz com você. Nós não podemos medir o que Deus sente por nós baseado naquilo que nós temos. Eu conheço várias pessoas que são muito ricas, mas que estão distantes de Deus. Mas eu também conheço pessoas que passam uma precariedade em termos financeiros assim absurdo, mas que são verdadeiras servas do Altíssimo. Então, meus irmãos, há muitos pregadores com esses falsos discursos que propagam uma falsa paz. E sabe o que está acontecendo? Eu vou dizer a vocês o que está acontecendo. Esses pregadores estão anestesiando pagãos que estão indo, caminhando passos largos ao inferno. A pessoa não se arrependeu dos seus pecados, não entregou a sua vida para Jesus. Aí ela entra lá, Bispo Diego, e recebe uma anestesia. Você é o ponto fraco de Deus. O cara não é adultério, é o ponto fraco de Deus. Não tem mudança de vida, fique em paz, Deus está feliz. E a pessoa toda caracterizada no pecado. Meus irmãos, esse tipo de discurso está anestesiando pessoas que caminham para a condenação eterna, fazendo-as acreditar que tudo está em paz, quando na verdade o juízo de Deus pode estar às portas. Seja honesto e honesta. O que você pensaria de um médico que soubesse que você está prestes a sofrer algo terrível em termos de doença no seu corpo, não te avisasse, olhasse nos seus olhos e dissesse: está tudo bem com você? O que você pensaria de um médico como esse? Um médico que, olhando para você, sabendo que tem problema, sabendo que você está com uma doença terminal talvez, ele não te dissesse a verdade, olhasse nos seus olhos e falasse: está tudo em paz, está tudo tranquilo, está tudo bem com você. Isso seria um absurdo, não é? Pois é exatamente isso que esses falsos profetas faziam no tempo de Jeremias. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Eles dizem: fiquem em paz, está tudo bem. Mas a realidade, meus queridos irmãos, é que não está nada bem. A verdade, eu vou dizer a vocês com toda a sinceridade no meu coração, é que aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não abandonam os seus maus caminhos, que não entregam as suas vidas para Jesus e que não guardam os seus mandamentos, não estão em paz. Muito pelo contrário, um dia vão se deparar com o justo juízo de Deus e com o tormento eterno. Não está nada em paz. Se você não entregou a sua vida para Jesus, eu não vou mentir a você, eu vou te falar a verdade porque eu te amo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, não está nada em paz. O que te espera é a justa punição de Deus. Mas a graça de Deus está aqui essa noite, e ela pode te salvar. Mas, meus irmãos, o que a gente escuta por aí são muitos discursos de uma falsa paz, uma paz que não existe. E por falar nisso, eu não sei se vocês viram recentemente um grande pregador batista, não vou citá-lo aqui por ética. Ele disse assim: eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Quem é que viu isso? Viram? Eu não creio no Deus que é fogo consumidor.
o Deus que condena e manda para o inferno. Então essa pessoa não acredita na Bíblia. Deuteronômio 4 diz que Deus é fogo consumidor, e o autor de Hebreus repete isso. Eu não creio no Deus que manda pessoas para o inferno. Mateus 25:41, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele mesmo, no juízo das nações, dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Cuidado, meus queridos irmãos, com esses discursos que minimizam o juízo de Deus. Esse tipo de discurso, infelizmente, desse pastor, é o tipo de discurso que os falsos profetas de Jeremias 23 pregavam. Por isso, cuidado. Ontem, em Judá, esses discursos enganavam o povo. Hoje, eles continuam enganando multidões. Não existe paz sem arrependimento. Não existe segurança sem santidade. Não existe uma vida plena, tranquilidade, longe da presença de Deus. E se você estiver pensando em navegar para longe de Deus, tome cuidado, porque o diabo tem sempre um barco pronto, como disse Billy Graham, e o barco do diabo tem motor. Se você acha que viver como quer, agir como quer, vai te trazer bons frutos, não queira saber o que vai acontecer. Até aqui, meus irmãos, nós vimos os 3 tipos de discursos que aqueles falsos profetas proclamavam. Discursos, primeiro, que alimentavam o pecado. Discursos que ofereciam esperanças ilusórias. E discursos que transmitiam uma falsa segurança. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que esses discursos aqui, esses 3 discursos desses falsos profetas, não surgiam do nada. Aliás, eles tinham 2 origens principais. A primeira delas nós encontramos no versículo 16. Olha o que o texto diz: falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Ou seja, eram coisas da cabeça deles mesmos. Eles pensavam e achavam que Deus estava falando com eles, quando na verdade Deus não estava. E a segunda origem desses discursos falsos, desses 3 discursos falsos propagados por esses falsos profetas na época de Jeremias, a segunda origem deles está no versículo 20. Olha o que o texto diz: portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Ou seja, João, eles copiavam, eles ouviam a forma que os profetas profetizavam, eles aprendiam, decoravam aquilo e saíam imitando. É semelhante ao que alguns fazem hoje com as línguas. Já viram isso por aí? Você imita as outras. Já vi isso acontecer. É isso que eles faziam. Eles ouviam os profetas lá profetizando, eles pegavam: interessante, assim diz o Senhor, eis que te digo, bate o pé. Aí ele imitava: assim diz o Senhor. Quando na verdade Deus não estava dizendo nada. E meus irmãos, é exatamente isso que vemos hoje. Os discursos não aparecem do nada. Quando não é Satanás usando, é coisa da cabeça da própria pessoa, ou então é só repetição do que ela ouviu do outro, como se fosse Deus falando. Ela aprende, né? Eu não ia dizer, mas eu vou dizer: é o off the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the night, né? Ele imitou o pastor dele. O pastor dele tem uma afirmação dessa, né? Aí ele imitou, decorou e saiu por... Mas, meus irmãos, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. No que, pregador? Na comparação que o próprio Deus faz entre esses falsos discursos dos falsos profetas e a sua palavra. Olha o que está escrito no verso 28. O falso profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Ou seja, meus irmãos, enquanto esses discursos dos falsos profetas que alimentam o pecado
trazem falsa segurança, e esperanças ilusórias e falsa segurança. Enquanto esses 3 discursos aqui são como palha, sem valor, sem sustento, sem vida e não serve para nada, a palavra de Deus é completamente diferente. Por quê? Porque ela é como o trigo, e o trigo alimenta, fortalece, dá sustento verdadeiro para a nossa alma. Ou seja, o profeta Jeremias, movido por Deus, está dizendo que esses 3 tipos de discursos que esses falsos profetas proclamavam eram semelhantes à palha. Por que semelhante à palha? Sem vida, inútil, não serve para nada. Mas a palavra de Deus é diferente desses falsos discursos. Por quê? Porque ela é comparada como o trigo. E o que é que o trigo faz? O trigo alimenta, o trigo nutre, o trigo sustenta, o trigo dá vida para a nossa alma. Mas sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus aqui nesse texto não é apenas comparada como o trigo. Olha o que é que diz o verso 29. E aí a gente chega no tema dessa conferência. O texto diz que ela também é como fogo e martelo que despedaça a rocha. Por que que ela é como fogo e por que que ela é como martelo? Porque diferente dos falsos discursos, ela consome o que é impuro, queima o que não presta, purifica o que precisa ser purificado e esmiuça a dureza do coração humano e conduz de volta a Deus. Enquanto os discursos falsos profetas são palha, que não servem para nada, a palavra de Deus é como fogo. Por quê? Porque ela purifica, porque ela tira tudo aquilo que é ruim, e ela também é como um martelo, que despedaça as nossas razões, o nosso ego, e nos leva de volta ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, enquanto os discursos dos falsos profetas eram como palha, vazios, sem vida e sem poder, a palavra do Senhor é diferente. É trigo que alimenta, é fogo que purifica, e é martelo que transforma o coração. Meus irmãos, diante de tudo aquilo que eu falei essa noite, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: os falsos profetas vão tentar, de alguma forma, alimentar o pecado, oferecer esperanças ilusórias e passar uma falsa segurança. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus não é palha, igual a esses discursos. É trigo que alimenta, é fogo que consome o que é impuro, é martelo que despedaça a dureza do nosso coração e nos leva de volta para Deus. A palavra de Deus é como um martelo que tem a capacidade de quebrar aquele coração de pedra de quem você ama e trazer de volta para Deus. Aquele pecado que você não consegue vencer, a palavra de Deus é como fogo que tem o poder de te purificar. Se você tem um coração de pedra, essa palavra de Deus pode despedaçá-lo e te dar um coração de carne e te trazer uma nova esperança, uma nova vida. Meus irmãos, eu concluo dizendo que a nossa segurança não está nos discursos dos homens, mas na palavra do Senhor. E se de fato, verdadeiramente, a palavra é fogo, que ela queime em nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Se a palavra é martelo de fato, que ela quebre o nosso coração endurecido. E se a palavra é trigo, que ela venha nos alimentar todos os dias. Não troque a beleza e a utilidade da palavra de Deus. Trigo, fogo e palha. Trigo, fogo e? Trigo, fogo e? Trigo, fogo e martelo, por discursos palhosos que não servem para nada. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor com as suas palmas. Eu agradeço a oportunidade, pastor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos ouvir palavras como essa. Nós queremos ouvir palavras como essa. Pastor Rodrigo Lemos, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Venha para cá, venha para cá. Não vai embora não. Pregue mais uma vez dessa aqui. Você vai pregar aqui terça-feira sobre orgulho. Nós estamos fazendo uma série sobre orgulho. Traz ele terça-feira, o evangelista João. Traz o pastor Rodrigo na terça-feira. Vou deixar ele, tá? Para ele trazer, ele vai pregar sobre orgulho. Não tem outra palavra a não ser pregada nesse país. Estamos com 60 milhões, 60, queria chamar a banda, e aí ia chamar o pastorzão. 60 milhões de evangélicos. Nós precisamos de 60 milhões de crentes em Jesus Cristo. Nós precisamos. Porque não pode ter um país corrupto, pior como estava antes. E os evangélicos têm crescido. Por quê que a corrupção está tão alta? Por quê? Porque não tem levado a sério a palavra de Deus. Continua com o jeitinho brasileiro. Continua com rolo. Continua com bagunça. Continua mentindo e subindo no altar. Contando história. Mas eu creio que tem uns 7.000 profetas ainda. Você ouviu essa palavra, você tem responsabilidade de pregar na tua casa. Pastor Alvino, é responsabilidade que Deus está nos dando aqui nessa noite. Todos que estão aqui. É responsabilidade. Você está vendo um crente indo para o caminho errado? Pregue para ele. Não dê conselho, pregue. Se está no erro, está no namoro esculhambado, pregue para ele, você vai para o inferno. Não passe a mão na cabeça não. Se é seu filho, sua filha, quem for. Porque hoje o pastor Luciano morreu. Do nada. Estava vivinho trabalhando, morreu. Mandaram para mim, pastor, do nada morreu o pastor. E se nós estivermos com a vida com pequenas mentirinhas, com pequenos pecadinhos, com pequenos enganos, venha do jeito que está e fique. Não. Não. Hoje é noite de confissão. Hoje é noite de arrependimento. Por isso que Deus é um Deus de amor, porque Ele nos traz ao arrependimento. Mas eu e você precisamos se arrepender. Vai ser difícil essa igreja lotar, porque a palavra que vai ser pregada é dessa daqui. E nós não estamos preocupados com a igreja lotada. Nós estamos preocupados com uma igreja cheia do Espírito Santo. Você está preocupado com multidão? Ou você está preocupado com a presença de Deus? Hoje você se analisa, eu me analiso nessa noite. E que Deus continue te usando dessa forma. Porque grandes coisas Deus já fez na sua vida. Nós precisamos de pregadores assim. Pregadores que tenham acesso a todos os cantos e que preguem assim a palavra verdadeira e genuína. Essa é a palavra. Que você sai daqui nessa noite. Por isso que é tão difícil hoje andar nesse mundo. Porque o mundo prega a facilidade, a porta aberta. Mas ainda tem uns 7.000. E se tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus, é agora, é hoje. Se tem alguém que quer voltar aos caminhos que, não, eu andei errado, mas Deus me deu uma oportunidade, é hoje. Não tem vergonha não. Não tem vergonha. Porque Deus é um Deus de amor. Pastor João Mendes disse que a igreja mais bonita que ele conhece é a Deus e Amor. Porque é um nome bonito. Deus é amor. Ele falou, olha, a igreja Deus e Amor é muito bonita. E eu lembro como hoje, que a minha mãe andava com lenço. Batista, minha mãe. E eles choravam no culto, não era pelo pecado, é pela palavra de Deus. Hoje quando a pessoa está chorando, já pensa logo que é pecado. Verdade ou não? Se a gente chorar aqui, o pastor está chorando. Vixe, eu acho que ele saiu dos caminhos.
Então que nessa noite, fique de pé por favor. Glória a Deus. Pastor Alvino, Deus abençoe sua vida. Está aqui o presidente do Conselho de Pastores de Mariporã. Convide o pastor Rodrigo Lemos para estar pregando para todos os pastores aí, que nós precisamos ouvir palavras assim. Nós não precisamos desses pastores que estão aí pregando o que Deus não está falando. Precisamos de pastores. E essa conferência tem sido cada dia, pastor, nessa linha que o Senhor tem colocado. E vai continuar assim. Então nós vamos embora agora. Como é o nome da sua esposa que nós não... Aline, Deus abençoe. Obrigado por você ter acompanhado. O pastor Rodrigo está aqui conosco. Foi ela que me trouxe dirigir, né? Piloto. Ela que... Não, as mulheres dirigem melhor que o homem. Cadê as mulheres dirigem? O homem dirige muito mal. As mulheres dirigem... Cadê as mulheres? Olha aqui. As mulheres dirigem muito melhor que os homens. E que traga sempre o pastor Rodrigo aqui conosco. Vocês estavam no retiro também do jovem, né? Isso. Se os jovens estivessem aqui, eles tinham dado um glória, né? É porque eles não vieram. Eles estão dormindo, mas amanhã eles acordam. Amanhã eles acordam. Glória a Deus. Tem lanche. Tem agora uma cantina abençoada. Amanhã é o último dia. Você está convidado a estar conosco amanhã, tá? Para fechar essa conferência. Aquele que não faltou terá um certificado também, que nós vamos dar um certificado desses 4 dias para a glória de Deus. Irmãos, esse é o Evangelho de Deus. Não tem mistura.